Inteligência. Por definição, faculdade de conhecer, compreender e aprender. Se partirmos desse pressuposto, podemos quase que afirmar que a inteligência humana não é a única que conhecemos, mas sim que cada animal possui um nível de inteligência distinto, refletido em sua organização social, modo de vida, adaptabilidade, principalmente evolução. E se um grupo de orcas que foi encontrado recentemente possuir uma inteligência ainda maior do que as demais, já catalogadas por nós seres humanos? 49 orcas imparáveis estão redesenhando a biologia dos oceanos. Seus encontros agressivos sugerem um nível de dominação marítima anteriormente não visto. E não estamos falando das orcas glades, que estão afundando iates na Península Ibérica. Estamos falando de uma população totalmente nova e anteriormente desconhecida de orcas nas águas distantes da Califórnia e do Oregon. Esta é uma das 2 pesquisas que foram publicadas há menos de 2 anos, e ambas têm o potencial de mudar tudo o que sabemos sobre as orcas. E mais importante, o que podemos fazer para protegê-las. Bem, antes de explicar melhor, já deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. É de graça e ajuda nosso trabalho por aqui. Agora sim, vamos ao vídeo. Essas orcas, com sua incrível inteligência e estratégias de caça complexas, estão redefinindo o ecossistema marinho. Elas têm demonstrado um comportamento tão coordenado que alguns cientistas chegaram a compará-las a uma equipe de operações especiais do FBI. Só que, ao invés de resgatar reféns, elas estão caçando focas. Eu sei que orcas caçando focas é totalmente normal, porém a forma com que isso acontece é de impressionar, pois elas parecem se comunicar com sons quando estão atacando. E não é só a caça, as interações sociais dessas orcas são igualmente fascinantes. Estudos indicam que elas têm uma estrutura social complexa, com hierarquias e papéis bem definidos. É como se estivessem em um eterno jogo de xadrez, onde cada movimento é calculado. Então, por que só estamos descobrindo isso agora? Bem, a resposta está em nossos avanços tecnológicos e no aumento da atenção para a conservação marinha. Com drones e câmeras subaquáticas de alta definição, finalmente estamos obtendo uma visão clara do que realmente está acontecendo nas profundezas. Essas descobertas não apenas expandem nosso conhecimento sobre as orcas, mas também ressaltam a importância de protegermos seus habitats. Afinal, se elas podem mudar o oceano, imagine o impacto que nós, humanos, podemos ter se trabalharmos juntos para preservar essas magníficas criaturas. As orcas estão redesenhando o mapa marinho por estarem caçando além da conta. Isso mesmo, 2 grupos de orcas especificamente que se encontram na Califórnia e no Oregon estão caçando de forma desenfreada as focas, seu alimento favorito. Muitas vezes elas têm sido vistas abatendo as focas somente por diversão, pois estão de barriga cheia e nem sequer se alimentam após a caçada implacável. Se isso continuar e se espalhar para outros grupos de orcas, elas podem interferir diretamente nos números de focas. Com as focas diminuindo, a cadeia alimentar oceânica será totalmente afetada. Isso a âmbito global, e os oceanos serão remodelados a um novo modelo, totalmente desconhecido por nós seres humanos modernos. E agora, cabe a nós garantirmos que esse mapa permaneça intacto para as futuras gerações. Além dos humanos, as orcas são os mamíferos mais difundidos na Terra. Estima-se que existam 50 mil orcas encontradas em todos os oceanos do mundo, mas elas não são todas iguais. Embora 50 mil orcas sejam atualmente classificadas com a mesma espécie, Ursinus orca, elas são variações distintas conhecidas como ecótipos. Cada ecótipo possui uma fisiologia, aparência e comportamento de caça únicos. Por exemplo, existem 2 ecótipos reconhecidos no Atlântico Norte. As orcas do tipo 2 são muito grandes, com uma mancha ocular inclinada e se alimentam de pequenas baleias, como as baleias de mink, popularmente conhecidas como baleias anãs.
Outro exemplo é que as orcas do tipo 1 são muito menores do que as do tipo 2. Elas se alimentam principalmente de peixes como arenque, cavala e atum. Mas dentro desses ecótipos existem populações de reprodução distintas. Uma dessas populações do tipo 1 são as orcas glades, que com suas interações agressivas com barcos na Península Ibérica estão redefinindo como entendemos o comportamento da orca e a relação delas com humanos. Inclusive, já trouxemos mais de um vídeo aqui sobre isso. Outra população do tipo 1 vive na costa da Noruega e aprendeu a roubar o peixe cavala de redes de pesca. Elas esperam as redes encherem e rasgam as redes para desfrutar de seu banquete sem precisar gastar energia nadando atrás dos cardumes que costumam se dispersar. Essas duas populações do tipo 1 vivem a milhares de quilômetros uma da outra. Elas não interagem e têm sua própria língua, ou seja, sons, estrutura social, preferência alimentar e comportamento de caça. Esses comportamentos distintos e sofisticados são uma prova da incrível inteligência e adaptabilidade das orcas. Elas não apenas sobrevivem em seus ambientes, elas prosperam e moldam o ecossistema ao seu redor. A revolução das orcas. Aqui no noroeste do Pacífico temos os ecótipos residentes, bigs e offshore. Bigs, também conhecidas como orcas transientes, se alimentam de outros mamíferos marinhos como focas e leões marinhos. Elas vivem em pequenos grupos e a maioria desses grupos é extremamente migratório. As orcas offshore, como o nome sugere, vivem longe da costa, perto da plataforma continental, em grupos massivos que podem ter centenas de indivíduos. Elas se alimentam quase exclusivamente de fígados de tubarão. Agora, os pesquisadores potencialmente descobriram um quarto ecótipo que vive ainda mais distante no oceano aberto, a centenas de quilômetros além até mesmo da plataforma continental. Uma pista sobre o habitat presumido da nova população está nas mordidas de um tipo de tubarão, que são vistas em quase todas as orcas deste grupo. Esses tubarões distintos vivem em águas profundas, longe da costa. Essa distância torna a coleta de informações sobre essa população um grande desafio. O oceano aberto é o maior habitat do nosso planeta e observações de orcas em alto mar são raras. Mas, segundo os pesquisadores, eles estão realmente recebendo a ajuda de alguns pescadores locais que estão levando câmeras para capturar vídeos dessas orcas específicas e seus encontros com elas. As 49 orcas mencionadas no início do vídeo não puderam ser comparadas com nenhum animal conhecido através de fotos ou descrições. Morfologicamente, essas orcas se encaixam nos ecótipos de seus parentes, porém não correspondem 100% a nenhum deles. Mas é o comportamento agressivo de caça dessa população que surpreendeu os pesquisadores. Em um dos primeiros encontros que os pesquisadores tiveram com um grupo dessas orcas oceânicas, elas foram observadas enfrentando um grupo de 9 baleias cachalotes fêmeas. As baleias cachalotes são as maiores dentre as baleias dentadas e o maior predador dentado do planeta atualmente. Enfrentá-las exige uma coragem enorme. Outros encontros incluíram ataques a baleias cachalotes machos e a elefantes marinhos do norte. Logo depois foi observado o comportamento diferenciado de caçar focas não apenas para se alimentar, mas continuar caçando por diversão, quase que uma verdadeira pesca esportiva, porém muito mais cruel e fatal. Os próximos passos para os pesquisadores são coletar amostras de DNA dessas orcas para descobrir exatamente quão distantes elas estão de outros ecótipos. Mas esse é um desafio ainda maior, já que elas se encontram em mar aberto e são extremamente agressivas. É aí que entra o segundo estudo que mencionei. Veja, anteriormente falei sobre as diferenças entre as orcas bigs e residentes. Esses dois tipos de orcas comportam-se de maneira diferente, alimentando-se de formas distintas e nem mesmo socializam entre os grupos, mesmo que sejam em proximidade um do outro.
Eles também apresentam várias diferenças morfológicas. Bigs são geralmente mais longas e robustas, possuem diferenças nas barbatanas e formato craniano. Agora, dados genéticos de um estudo publicado recentemente mencionam que os grupos não são apenas populações únicas, ecótipos ou mesmo subespécies, mas espécies completamente diferentes. A análise genética não encontrou evidências de cruzamento entre bigs e residentes e sugere que eles provavelmente divergiram entre 200 mil e 300 mil anos atrás. A Sociedade de Mamologia Marinha está revisando os estudos para validá-lo ou não de forma definitiva. Se cada um desses grupos é diferente, então será necessário tratá-los de formas distintas, principalmente no que diz respeito aos estudos sobre eles. Compreender como essas orcas se comportam por instinto e como elas se comportam em seu raciocínio animal, que para nós é desconhecido, pode ser a chave para a preservação desse animal e de todos os outros que são afetados direta e indiretamente por seu comportamento, seja na Península Ibérica atacando barcos ou no mar aberto da Califórnia caçando mais focas do que o necessário. Registre o que achou sobre esse vídeo nos comentários e, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. É totalmente de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir. Fui!